Oi, pessoal, tudo bem? Bom, domingão e a gente trabalhando, né? Graças a Deus, com saúde. Se tá trabalhando no dia de domingo é porque tá vendendo, tá tendo encomenda, isso significa dinheiro e é muito bom. Então vamos lá, pessoal. Eu falei pra vocês que eu vou ensinar o passo a passo. Esse é um risco número 9 da nova apostila, tá? Essas aqui, ó, estão vendidas até embrulhada. Tá um grande sucesso mesmo de venda, mais do que a primeira de bonecas até. E eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ela finalizada com a capa. E aqui todos os riscos, o endereço do canal. Que é o que nós vamos fazer agora, é iniciar as videoaulas desses novos riscos, tá bom? Então quem quiser, tá o link aí embaixo no vídeo do Mercado Livre, aonde elas estão à venda. Então vamos lá. Como tem muita gente nova no canal, eu já ensinei isso lá nos primeiros vídeos, então eu vou explicar novamente, ok? Então para pintura em tecido a gente vai precisar de uma tábua de MDF, a minha tá até sujinha, né? Porque eu tô trabalhando direto com ela, não precisa você ficar limpando. Uma tábua de MDF, pode ser de fundo de gaveta. Essa aqui mesmo é fundo de gaveta de guarda-roupa. Não precisa você ir numa madeireira e encomendar, entendeu? E aí, a gente vai aplicar na tábua. Desculpa, gente. Nós vamos aplicar na tábua a cola permanente, né? Que é uma cola utilizada para fixação do pano, tá? Então, quando você passar ela depois de uns 15, 20 minutos, ela seca, ela vai ficar brilhosa. Então, você põe a mão, sua mão vai grudar e você vai perceber que não vai ficar cola na sua mão. Ou seja, também não vai ficar cola no tecido. Ela vai só fixar. Mas o importante é, terminou a pintura, terminou seu trabalho, retira com cuidado o seu pano da tábua e põe ele no lugar para secar, tá? Porque senão a tinta vai misturar com aquela cola e na hora que você retirar o pano, ela vai estar grudada, a cola com a tinta no seu pano. E só vai sair se você lavar, tá ok? E aí nós vamos passar a cola, esperar uns 15, 20 minutos, fixar o pano, como você tá vendo aqui, ele bem esticadinho. O pano pra pintura, você pode usar um pano de boa qualidade, gente. Tem o Pé de Galinha, tem o da Santa Margarida e tem o da Engoma Têxtil, tá? Que é esse aqui. O Pé de Galinha, ele é ótimo para secar louça, mas ele é muito grosso. Então ele começa soltando fiapos no pincel. Ele absorve muito a tinta e geralmente quando a pintura seca, você tem que ir lá e dar o retoque, porque acaba ficando esbranquiçado. Então eu gosto mais desse daqui. E aí nós temos aqui carbono para tecido. Eu uso esse vermelho porque à noite ele aparece bem, o amarelo ele à noite fica meio que imperceptível. Tem o carbono vermelho, eu uso para tecido, você encontra em qualquer bazar. E o nosso risco, tá? Uma Xerox aqui normal. Esse é o risco número 9. Então vou centralizar aqui, ó, onde eu quero. Daqui dele, da cintura pra barra, eu costumo deixar 15 centímetros, tá ok? É uma medida ótima. E aí, ó, eu centralizo e vou pegar o lápis indicado para desenho, que é o lápis 6B. Por que o lápis 6B? Porque o lápis normal, comum, na hora que você vai tirar o risco, ele vai rasgar o teu papel e ele vai marcar o seu tecido. Já o 6B, ele é macio na ponta, ele é próprio para pintura, então não tem esse problema, tá ok? Aí, então, a gente centraliza e a gente vai tirar o nosso risco, que vai tá com carbono, vai passar para o pano. A dica que eu dou para vocês, no meu caso eu não uso porque eu tenho impressora, eu tenho os desenhos, então estragou, eu faço outro. Mas para quem quer preservar, compra um plástico transparente desses que a gente usa para colocar em cima da toalha da mesa. Recorta do tamanho de uma folha de sulfite, né, de uma A4, e na hora de você tirar o risco, você põe por cima esse plástico do teu risco e tira o risco normal, porque aí não vai rasgar a tua folha, tá ok? Então a gente vai aqui tirar o risco com lápis normal, é muito simples. É só você contornar, ó. E ele, vou mostrar aqui, ó.
já vai saindo aqui embaixo, tá ok? Eu vou adiantar para o vídeo não ficar muito longo e a gente já volta. Bom, gente, aqui a gente tirou o risco, né? Tá aqui, eu já contornei, vamos ver como ficou. Tá? Vocês podem ver que é bem visível mesmo. A câmera tá um pouco aqui meio balançando, que eu tô filmando com o celular. Mas é isso, ó. E aí nós vamos começar a trabalhar. O pessoal fala assim, ah, mas por que você não começa a apostila do número 1? Né? Que nem hoje eu já tô começando pelo número 9. Porque, pessoal, eu não tenho tempo, tá? Graças a Deus eu não tenho tempo. Então, não dá pra mim pegar, tirar um dia só pra gravar o vídeo da apostila. Então é assim, o risco número 9, por exemplo, eu tenho encomenda. Então eu tô trabalhando e ao mesmo tempo passando, ensinando pra vocês. Tudo bem? Mas vai ficar fácil, porque à medida que eu for pintando, eu vou colocar o vídeo com a numeração lá do risco, então fica fácil pra todo mundo achar. Tá? Então tá aqui, ó. A gente vai usar pra pele o amarelo pele. Tem gente que gosta de usar o pêssego, né? Pêssego bebê. Eu uso o amarelo pele mesmo. Que é esse aqui, ó. Eu uso a tinta da Acrylex, tá, gente? Amarelo pele, referência 538. Ó, fica bem fácil aí pra vocês acharem. Então, eu sempre deixo o pratinho de lado. Não me atrapalhe com o meu pratinho sujo. Eu uso ele muitas vezes. Vou usar o pincel. Não precisa ser um pincel... como o desenho é grande, não precisa ser um pincel pequeno. Aí vai de acordo com a adaptação de cada um de vocês, tá? Pra quem tá começando, eu indico que use um pincel mais fino, pra poder não perder o risco, tá? Pode ser até o número... Deixa eu ver aqui, desse aqui. Número 8, referência 061 da Acrylex, tá? Pra quem tá começando, esse aqui é bom, ele é chanfrado, ele já vem cortado, lixadinho. Se não, eu tenho um vídeo aí ensinando pra vocês como preparar os pincéis, tá? Eu vou usar esse daqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem primeiro com amarelo pele e vai passando no rostinho dela. Tá? Vou respeitando o espaço dos olhos, do cabelo, da boquinha. Passem bastante tinta mesmo, que é pra não ficar esbranquiçado depois. Então, um pincel bem gordinho de tinta. Respeitando os espaços. Aqui eu não tô pegando tinta só de um lado do pincel, porque eu tô fazendo um fundo, né? Então não precisa ter esse cuidado. Só espalhar bem a tinta. Passo aqui no pescocinho dela. Aqui nos braços.
Pronto, eu dei o fundo, né, na bonequinha. Agora a gente vai vir com a cor caramelo. Tá? E a gente vai fazer, vai sombrear a pele dela. Então, gente, ó, vou mostrar pra vocês. O pincel, vou pegar um pouco aqui e já colocar aqui no prato, pronto. Que é o método mais certo, né? Pra não dizer que eu tô ensinando errado. Mas aí o que eu vou fazer? A tinta tá aqui, né? Eu vou vir só de um lado do pincel, ó. Só de um lado. Eu puxo a tinta e do outro lado fica sem tinta, ó. E aí, com a mão leve, eu vou descarregar, porque se eu já pesar minha mão, eu vou descarregar a tinta de uma vez num local só. Entendeu? Então, com a mão leve, a primeira pincelada, eu vou contornando até acabar minha tinta do pincel. Contornei, acabou aqui a tinta. Eu venho esfumaçando. O que é esfumaçar? Você vem esfregando por cima da tinta que você aplicou para dar o fundo. Ou seja, aqui nesse caso, o caramelo. Se você quiser mais moreninha, você põe mais caramelo. E aí eu vou de novo na tinta, pego mais e venho terminando de fazer o contorno. Aqui eu paro. Por quê? Porque para dar o efeito da cabeça sobreposta ao pescoço, eu tenho que fazer ao contrário agora o sombreamento. Então, aqui passo e já esfumaço. Não deixa a tinta secar, você já tem que esfumaçar na hora. Vai suavizando, trazendo pro meio do rostinho dela, ó. Tá? Eu quero um sombreamento, eu não quero um contorno. Pego mais tinta, agora o pescoço. Tá vendo aqui essa voltinha? Então, eu não vim fazendo, porque agora eu vou ao contrário, ó. Eu passo aqui com a tinta pra cima e trago pra baixo. Aí, aqui eu faço novamente o contorno normal. E puxo pra cima, de baixo pra cima. E aqui de cima pra baixo, tá? Vamos lá. O bracinho dela. Tinta novamente só de um lado do pincel, o outro tá limpo. Aqui a blusinha tá por cima, então pra parecer que esse braço tá mais pra trás, então o sombreamento eu vou dar aqui mais forte. Contorno. Ó, e já esfrego, já esfumaço. Que é o sombreamento. Aqui, contorno. Aqui também, o sombreamento mais forte. E puxo. A dobrinha do braço e puxo. Geralmente na região do cotovelo é mais escuro, então a gente acentua aqui o sombreamento, tá? Depois, se você achou que ficou muito escuro, a gente vem de novo com pele e vai arrumando. Agora, uma dica que eu vou dar. Ai, Rosana, mas eu não consigo fazer o contorno mais delicado, mais fino. Então, vamos fazer um truque. Vamos nesse braço aqui. Vamos supor que eu não consigo, tá? Que eu seja uma dessas pessoas. Fiz um contornão aqui, ó, grosso. E aí, eu venho com o amarelo pele, passo de novo por cima, deixando a largurinha que eu quero, ó. Tá? E ele vai dar o sombreamento da mesma forma. Então, é um truque pra quem não tem essa habilidade. E aí, a gente termina aqui o contorno. Essa parte do braço tá por debaixo das folhas, então aqui eu acentuo o sombreamento. E puxo, tá? Agora a gente vai criar o ponto de iluminação. Então, eu vou vir com branco.
só de um lado do pincel, bem pouquinho, gente, ó. Você vê que eu coloquei aqui, ainda dei uma limpada. E só faço umas pinceladas aqui, ó, pra criar o ponto de iluminação. Aqui, aonde nós fizemos a divisão do pescoço com a cabeça, eu venho e dou uma reforçada com branco em cima do pele. Ó. E esfumaço também. Tudo você vai esfumaçar, tá? A bochechinha. A bochechinha eu costumo usar o rosa. Mas quem quiser pode usar o vermelho. Eu acho que o rosa fica de bom tamanho, senão fica parecendo palhaço, né? Então, eu venho aqui com um pouquinho só de rosa, passo na bochechinha em movimento circular. E pra não ficar essas duas bolonas, eu venho agora com amarelo pele, ó, e trago de fora pra dentro, ó. Eu descarrego em volta e puxo pra cima do rosa, ó. Tá? Porque dessa forma eu vou suavizar essa marca pra ficar um corado bem natural. Se vocês quiserem mais escuro, pode. O importante é tirar a divisão de fora pra dentro. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Tem gente que já gosta de pintar o olhinho. Ah, vou pintar o olhinho porque depois eu vou pintar aqui e vou borrar. Pode ser também. No meu caso, eu não gosto, tá? Eu já passo logo agora pro cabelo. Aí é uma questão de gosto. Você pode usar o preto pro cabelo, o loiro, o cerâmica, a cor que vocês quiserem. Eu gosto muito de usar preto e cerâmica pra cabelo. Como a gente já pintou muita bonequinha de cabelo preto, então vamos pintar hoje com cerâmica. Então tá aqui minha tinta cerâmica. Eu trabalho, a maioria das vezes, sempre com esse mesmo pincel. E aí eu vou descarregar minha tinta. Eu tenho cerâmica e tenho branco. Eu vou encher tudo com cerâmica, preencher o desenho. Vocês podem perceber que no desenho original tem essas marquinhas. Como eu já sei fazer, então eu deixo à vista, é uma dica que eu dou pra vocês. Só façam um contorno, preencham de tinta e deixem o desenho à vista. Quando a gente vir dando o efeito de volume no cabelo com branco, aí você vai olhando aqui mais ou menos e vai fazendo, que não fica difícil. Ou façam um risco completo e na hora de pintar, tomem cuidado para não cobrir, deixem um espaçozinho, para não cobrir o formato, né, o risco, e vocês não saberem fazer depois. Então vamos lá, aqui eu tô preenchendo com bastante tinta, ó, pincel bem gordinho de tinta, com a cor cerâmica, tá? Respeitando aqui a florzinha. Quem não quiser fazer essa florzinha, não faz. E aí pode usar uma aplique, fica bem legal, com lacinho de cetim. Lembrando pra vocês que eu vendo no Mercado Livre kit com 10, com 20 panos, com as bonequinhas já pintadas, pra pessoa, quem não tem jeito mesmo de pintar, e a pessoa colocar sainha de crochê. Tem muita gente que compra pra revender, tá? Inclusive eu vou deixar um vídeo aí depois de mostruário dessas novas bonequinhas aí pra quem quiser ver, está adquirindo também. É só entrar lá no Mercado Livre, dá pra comprar parcelado no cartão em até 12 vezes. E eu mando, a pessoa recebe em casa bonitinho os desenhos. Você escolhe os desenhos, as cores e eu envio. Tem muita gente desde o ano passado que, graças a Deus, eu tô conseguindo ajudar.
dessa forma, tá? Tá ganhando, tá desempregado aí, tá ganhando dinheirinho, vendendo bastante. Gente de todo lugar, do Amazonas, do Rio, de Pernambuco, da Bahia, de Minas, principalmente, eu tenho bastante cliente. Tudo revendedora, né? Compra os panos, fazem o crochê e vendem. Então, olha, gente, eu tô preenchendo aqui o cabelinho dela. Com cerâmica. Aqui é uma faixinha do cabelo, né? Só tomem cuidado aqui, ó, né, nesses contornos assim. Na parte interna não, a gente vai fazendo depois. Mas esses aqui tem que fazer direitinho. Essa é a boneca risco número 9 da nova apostila de bonecas, tá? E aqui... pegar mais tinta. Essa minha tinta, ela já tá diluída. Eu diluo ela com água mesmo, tá? Não gosto de usar diluente e nem clareador, porque altera na tinta assim, gente. Eu uso clareador pra pintura em fralda, porque é um tecido mais delicado. Aí eu uso clareador e uso o pincel sem lixar, sem cortar. Então vamos lá. Terminei de preencher aqui. Tem uma pontinha do cabelinho dela aqui. E só. Agora a gente vai fazer essas divisões, né? Esse efeito do cabelo. Então, a gente vai vir, vou tirar um pouquinho de tinta branca, deixar aqui no cantinho, ó. Só de um lado. E aí, a gente vai começar agora a dar esse formato, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó. E depois venho pra cá. É só ir olhando o desenho, gente. Ó. Vai descarregando o pincel. E depois você vem esfumaçando, ó. Eu percebo que as pessoas estão fazendo o cabelinho e não esfumaça. Fica aquele risco branco parecendo cabelo grisalho, né? Ó. E aí eu venho aqui nesse outro. Aqui e aqui. Tá? Depois eu venho esfumaçando. Venho aqui, ó, com a tinta sempre pra fora do pincel, tá? O lado que tá pra dentro é sem tinta. E aqui eu esfumaço, vamos lá. Vamos espalhando o branco, tirando essa marca, que é feio. Ó, e aqui eu vou esfumaçando, ó, por cima do branco e trazendo pra dentro, ó. Eu não deixo esse risco. Passou branco demais, volta com a cor de fundo, preto ou cerâmica, a que você estiver usando. Tá? Aí agora, vamos fazer essa parte aqui, sempre com a tinta pra fora. A tinta só de um lado do pincel e o lado que tá com tinta fica pra fora.
Agora aqui, essa parte, eu posso vir descarregando o pincel e depois eu venho esfumaçando. Agora eu esfumaço, ó. Não precisa apertar o pincel se ele tiver já com a tinta. Senão você vai descarregar muita tinta. Tá? Agora a gente vem aqui. Se eu quiser iluminar mais, né? Olha só como é fácil, gente. Não é fácil? E ficou uma coisa natural, uma coisa com volume. A gente tem aqui, ó, o fundo, a parte iluminada e a sombra. Se você quiser acentuar mais ainda, você pode vir com terra queimada e dar uma escurecida aqui, ó. Em cima do caramelo. Deixa eu ver se o meu tá fácil aqui, só pra dar um exemplo pra vocês. Porque eu tô com as minhas tintas tudo naquelas caixas de organizadora. E só Jesus na causa. É, meu marido tá falando que não tá organizando nada. Só a caixa organizadora. Ó, vamos lá. Eu venho com terra queimada. Só um filetinho, tá? Senão vai deixar muito escuro. E aí eu venho aqui, ó. Por exemplo, no pezinho. Onde der a tiara dela. E faço. Gente, eu expliquei pra vocês o seguinte. Nós temos aqui fundo, luz e sombra. Isso que eu tô fazendo agora com terra queimada não é sombra, é profundidade. É uma cor mais escura por cima da sombra. Então isso é profundidade, tá? Não confundam com sombra. Então eu posso dar profundidade aqui, ó. Nesses pezinhos, não em tudo, tá? Uma coisa assim bem light, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Tá bom? Não abusem da profundidade. Bom, feito isso, a gente agora vai vir sim pros olhinhos dela. Agora a gente vai pintar os olhinhos, né? Então, pro olhinho, eu vou usar esse daqui, é do jeito que eu comprei ele, tá? É da Tigre. Referência, tá aqui, ó, 800. Deixa a câmera... Opa! Ai, balancei a câmera, gente, desculpa. Tá no suporte. 815. Tá? Ó. Que é o que a gente vai usar pros olhinhos. Que esse aqui é grande, né? Esse risco. Então, a gente vem com a tinta branca. Passa aqui, ó. Na parte branca do olhinho.
E agora, deixa eu pegar aqui na minha famosa caixa. A gente vai usar o ocre e o sépia. Pode ser o ocre ouro ou fumê. Então, a gente vai passar, no caso aqui que eu quero fazer um molho castanho, vou preencher o resto com ocre ouro ou o fumê. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com a minha cor sépia. Tiro o excesso no prato, ó. Só de um ladinho. E eu vou contornar perto aqui do branco. Por cima do ocre. Contornei, né? Agora, o que que eu faço? Eu puxo ele mais pra cima do ocre. Tá? Agora, eu venho com o branco, tiro o excesso no prato. Só de um lado, ó. E do lado oposto, porque lembra que eu falei pra vocês? Até brinquei com vocês. Falei, gente, o branco é muito fácil quando vocês tiverem dúvida onde você usa a iluminação. Põe assim na cabeça, o branco ele é antissocial, ou seja, ele não se mistura com as outras cores. Então, a luz sempre vai vir do lado contrário. Igual aqui, eu usei o sépia por cima do ocre. Se eu vou fazer a iluminação com branco, eu não vou vir por cima. O sépia em cima do ocre, tudo bem. O branco sempre vai vir do lado contrário, ele não se mistura. Então, aqui eu venho com branco, ó. Faço um filetinho e trago pra cá. Que é a iluminação. Depois eu faço uma pinceladinha. E pronto. Tá? Agora eu vou vir com o pincel filete, que o pessoal chama de zerinho, chama de pelo de Marta, existe vários, tá? Eu tô usando esse daqui, da Picture, da Tigre, tá? É o Zero Marta, pelo de Marta, 315. Aí o pessoal falou, mas por que pelo de Marta? Marta realmente é um bicho, e esse pelo, ele é bem macio, então ele é próprio para contorno. A maioria dos pincéis, as cerdas, ou são artificiais ou é de crina de cavalo, tá? Então vamos lá. Esse tem até um fininho meu, mais fino ainda, que eu adoro pra contorno, que ele é mais curtinho, mas realmente eu deixei ele aberto e ele esgarçou assim as pontinhas dele. Então a gente vai tentar fazer com esse aqui. Como o cabelinho dela é dessa cor, eu não posso fazer o contorno preto, né? Eu não gosto particularmente, tem gente que gosta, faz, mas eu prefiro combinar. Então eu venho aqui, ó, faço um risquinho. E contorno. Uma dica, quem não consegue fazer o contorno, gente, espera a tinta secar, que aí o pincel desliza com mais facilidade e você vai conseguir fazer isso aí. E aí eu venho fazendo os cílios. E a sobrancelha. Contorno. Com a mão bem suave, senão não pressiona o pincel.
e faço os cílios com a mão meio que deitando o pincel, tá? Pra ficar bem legalzinho. Faço o narizinho simples, só um risquinho assim, ó. E a gente já vem pra boquinha dela. Vamos ver uma boquinha vermelhinha. Pinto a boquinha dele com esse próprio pincel aqui, pode ser, ou um outro. Deixa eu ver se eu tenho... Esse aqui eu gosto mais pra contorno, senão acaba estragando ele. Vamos ver um pincelzinho fino, né? Porque a boquinha dela é pequena. E eu vou usar o púrpura pra fazer a boquinha. E é gosto de vocês. Agora eu vou pegar novamente o meu pincel, filete. E vou terminar o desenho da boquinha dela, ó. Faço a divisão, puxo pra lateral. Agora, com branco, faço uma iluminaçãozinha. Com branquinho assim, ó. Um risquinho bem fininho. E vou espalhando. Tá? Gente, uma dica muito importante. Acabou de usar o pincel, esse daqui, ele não pode ficar de molho na água. Ele não pode ficar com a ponta pra baixo, porque ele vai estragar. Então, ele já vem com essa proteção pra, terminou de usar, limpa ele, já põe na capinha aqui, ó, e deixa guardadinho, tá bom? Senão, vocês vão ter toda hora tá comprando pincel. Então, olha, terminei aqui, tá? A gente vai vir aqui pras flores. Deixa eu colocar o risco aqui. Dá uma limpadinha no meu pincel. Vocês podem perceber que eu praticamente faço o trabalho todo com um pincel só, né? Então não precisa vocês ter aquele monte de material. Porque, gente, dá pra ganhar dinheiro. Eu trabalhava fora, trabalhava registrado, trabalhava de domingo, tá? 12 horas por dia. E você ainda ganha pouco, aguenta desaforo, abandona tua casa, tua família. E olha, eu tô dedicada, eu já trabalhei com isso, como eu já falei pra vocês em outro vídeo. E voltei a trabalhar com isso, e eu vou dizer pra vocês, eu tenho a minha loja no Mercado Livre, graças a Deus trabalho não me falta. Final do ano passado eu cheguei a contratar 4 pessoas pra me ajudar, mas infelizmente de pintura não, foi mais pra crochê. Pintura somente eu mesmo, tá? E não me falta trabalho. Principalmente, quem tá desempregado, eu não aceito a pessoa falar, ai, tô passando por isso porque eu não tenho condições. Como eu disse, quando eu comecei com 5 panos. Eu tinha que vender aqueles 5 para comprar mais. As minhas tintas, eu tinha que misturar para conseguir uma outra cor. Então, com pouco dinheiro, dá pra você começar. Compra lá 2 paninhos de prato, compra lá 2 pincéis, as cores primárias, entendeu? De tinta, dá 5, 6 vidrinhos de tinta, a R$2,40 cada vidrinho, ninguém vai morrer. Pede para um amigo, me ajuda, eu não tenho mesmo, entendeu? E vocês vão ver que vai dar super certo. Isso daqui ninguém tá brincando, isso não é um hobby, isso é trabalho, isso é dinheiro, tá? E todo mundo cresce. Compra, não sabe desenhar, pega os riscos. Você não vai morrer de comprar uma apostila e dá pra você usar várias vezes, pintar vários desenhos, entendeu? De comprar umas tintas, uns panos. Isso dá dinheiro, entendeu? Eu tô falando pra vocês assim, de verdade mesmo, tô ensinando pra vocês. Ah, mas você ganha com visualização do YouTube. Não, isso é ilusão, tá? Tem que ter muita visualização, tem que ter muitos compartilhamentos, você entendeu? Eu não ganho por número de inscritos, nós estamos aí com 12 mil inscritos. Eu ganho por visualização. E se a pessoa só clicar lá e ver o vídeo rapidinho e pronto, nem vai contar. Ela tem que assistir uma boa parte do vídeo, ou de preferência o vídeo todo,
Você entendeu? E junta, às vezes demora aí 1 ano para receber alguma coisa, né? Então, a minha intuição aqui, o meu intuito, melhor dizendo aqui, é realmente de ajudar vocês. Como eu tenho várias pessoas adicionadas no meu WhatsApp que dizem que eu ajudei, sabe? Então eu tô ensinando, aproveitem isso. Façam isso uma forma de vocês ganharem dinheiro, de melhorar a vida de vocês, tá? Vamos lá. Agora a gente vai continuar a pintar aqui as flores do desenho, tá? Praticamente eu uso o mesmo pincel. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar usando, eu vou pintar de rosa. Então, eu uso rosa escuro. Deixa eu dar uma livrada aqui nessas tintas todas. Deixa eu puxar mais pra cá. Tá ficando meio escuro aqui, né? Por causa que tá chovendo muito, gente. Então, eu vou passar o rosa nela toda. Pra quem não sabe, deixa o espaçozinho aqui, ó. Vamos supor que eu não sei fazer o risco. Eu deixo uma brechinha aqui pra poder vir com a outra cor. Tá? Então, eu tô passando rosa. Agora eu venho com o púrpura, ou pode ser o vinho. Pra fazer a sombra, tá? Com a tinta pra cima. Ó. E puxo pra ponta da pétala. Agora eu venho com o branco, ó, tiro o excesso aqui. E contorno com a tinta pra cima, ó. Descarrego o meu pincel. E dou uma misturadinha. Pode deixar um excessozinho assim de branco, tá? Na flor não tem problema. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Com a beiradinha. E esfumaço. Se eu quiser aqui mais escuro, eu posso vir com o vinho. Tiro o excesso só na quininha do pincel. E venho aqui, ó, só acentuando. Na verdade, eu teria que ter feito antes de passar o branco, tá? E aí, eu faço o risquinho dela com o vinho mesmo. Agora, a gente vai pra outra flor? Não, a gente vai pra folha, porque a flor tá por cima da folha. Então, a gente tem que pintar primeiro o que vem por trás. Então, assim, eu tô pintando de uma forma que vocês façam com facilidade. E uma coisa bem pra iniciante, que também não tome muito tempo. Então, a gente vai usar o verde oliva e o verde pistache. Então, eu vou fazer uma uma folha simples, tá? Que é pra todo mundo conseguir fazer. Então, aqui, ó, do pezinho da folha, eu venho com verde oliva e puxo. Não precisa lavar o pincel. Venho com verde oliva e puxo pro biquinho da folha. Já posso passar na outra aqui também, ó.
pontinha. E vou puxando pra cima. Nessa aqui eu vou passar só de um lado. Ó. Agora eu venho com verde pistache, que combina bem com verde oliva, dá uma mescla boa. Venho da pontinha pra baixo, ao contrário agora. E venho esfumaçando, trazendo ela pra cima da outra pra tirar essa divisão, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. De um lado pro outro. Uma folha simples, bonita, que todo mundo consegue fazer. Agora a gente vai voltar e eu vou limpar meu pincel. Lava seu pincel na água normal, né? Deixa sempre um potinho com água. E vamos voltar aqui na flor. Vamos preencher novamente com rosa escuro. Vocês podem fazer o amarelo com laranja, o amarelo com caramelo. Fica bem legal também. Vermelho com púrpura e vinho. Lembrando que se você quiser uma flor vermelha, não use branco. Você usa um vermelho de uma outra tonalidade. Ou faz a iluminação dela com amarelo misturado com um pouquinho de vermelho. Mas não branco, tá? Qualquer flor vermelha que você fizer, não faça iluminação com branco, porque ela vai ficar rosa. Ela não vai ficar vermelha. Então, aqui, ó, preenchi. E agora, eu vou fazer o desenho, né? Venho com o púrpura. E faço o desenho que eu já sei. Vocês deixem a marquinha aí pra vocês estarem fazendo. E vou puxando pra cima, ó. Deixo centralizada aqui no pezinho. E puxo pra cima. Agora eu vou fazer mais escurinha que a outra. Então, eu venho com o vinho, de novo por cima, da onde eu passei o púrpura. Descarrego o meu pincel. Contorno. E puxo pra cima, pra ponta da pétala. Ó. Uma coisa bem desigual, tá? Não é uniforme, não. Fiz isso. Então, agora eu venho com o branco. Só de um ladinho, ó, do pincel. E vou demarcar as pétalas, ó. Na flor, pode deixar assim carregadinho, porque depois que secar, ela diminui. E é legal, porque tem flores... Bom, gente, peço desculpa aí pra vocês, porque o WhatsApp começou a tocar. Eu esqueci de desligar a internet. E aí, na hora que o WhatsApp chama, corta o vídeo. E eu não tinha percebido, né? Então, eu continuei ensinando e não tava gravando nada. Mas, bom, eu ensinei o passo a passo pra vocês das flores, tá? Não gravou aqui da folha. Então, a folha, eu fiz o verde oliva. Essa parte dessa folha, como tá por cima dessa, eu fiz assim. Que vocês têm que fazer, tá? Tá sobreposto. Começa com verde oliva aqui. E na ponta dela, você vem com verde pistache e depois branco. Pra dar iluminação, pra mostrar que tá por cima dessa outra. Tá? E nessa outra aqui, você faz o sombreamento com o verde oliva. Aqui o botão... Então, eu preenchi com rosa, normal, rosa escuro. Depois eu vim aqui na cúpula dela aqui com púrpura. Depois um pouquinho de vinho, tá? E fiz as pétalazinhas fechadinhas aqui com branco, ó. De baixo pra cima vem com púrpura. E por cima do púrpura, você vem com o vinho, tá?
A tiara dela, eu comecei com rosa escuro. Aqui no pezinho da flor, você vem com um pouquinho de vinho. E do lado contrário, a iluminação com o branco. A florzinha, nós vamos preencher com rosa escuro, tá? Então, vamos lá. Agora não vai tocar não, porque eu desliguei o Wi-Fi. A gente vem aqui, ó. Com rosa escuro. Um pouquinho de vinho do pezinho pra cá. Bem pouquinho mesmo, tá, gente? E aí, a gente vai vir com branco. Marcando as pétalas. De fora pra dentro. É só apertar, ó, e puxar. Aperta e puxa, tá? Aperta e puxa. Pronto. Aí a gente vai passar o amarelo ouro no miolinho dela. E agora a gente vai vir pintando a roupinha dela, que eu vou fazer rosa mesmo pra combinar. Então, a gente vem aqui, preenche tudo com rosa escuro. E agora eu venho com branco pra fazer o desenho, né, da gola da blusa. E vou mesclando. Aqui também a blusa dela tem esse detalhe. E trago pra baixo. Venho com branco e puxo aqui. Aqui, a blusinha tá por cima do braço, então eu dou uma iluminada com branco, ó. Tá? Ah, vamos supor. Passei muito branco, ó. Eu venho com rosa em cima. Pra desfazer essa marca. E tá aí a nossa boneca, linda, perfeita. Agora eu vou falar pra vocês o que não saiu, porque tinha cortado o vídeo. Gente, aqui eu tinha dito o seguinte pra vocês. Vocês percebam que aqui o botão tá de cabeça pra baixo, né? Então, eu não vou virar minha tábua. Vocês não, eu vejo muito vídeo aí das meninas virando a tábua. Se você vai, eu tinha até falado, você vai fazer um desenho numa parede, uma decoração, você vai virar a parede? Não, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com o teu pulso, a tua mão que tem que virar, não a tábua. Aprendam a trabalhar com a tábua paradinha ali no lugar dela, tá?
Bom, terminei o desenho. Vocês podem, aqui vai ser aplicada a sainha dela de crochê, né? Vocês podem, eu não gosto, tem gente que gosta de dar fundo, com aquela mancha, né? Porque fundo é assim, se você não souber dar um fundo legal, se você não souber dar um fundo legal, fica aquela mancha, igual um medalhão. Então eu prefiro deixar assim, tá? Mas vocês podem usar aquele glitter, pode usar aplique, lacinho de cetim, o que vocês quiserem aí pra tá valorizando o trabalho de vocês. Tá ok, gente? Eu quero pedir uma ajuda para vocês dessa vez, para tá ajudando a compartilhar os vídeos, divulgar o canal, pra gente aumentar o número de inscritos aí, de visualizações, que isso me ajuda muito, tá? Mesmo. É uma forma que eu peço para vocês aí como retribuição do nosso trabalho. E para quem quiser, como eu havia dito anteriormente, eu tenho dessas bonequinhas, tá? Prontas assim, pintadas. Para quem quiser tá revendendo, eu tenho kit com 10, com 20 panos. Aí vocês escolhem, após a compra, o modelinho da boneca, a cor a ser pintada, que é para aplicar só o crochê e vocês também poderem vender. Então todo mundo pode ganhar dinheiro, ou aprendendo a pintar, tá? Ou fazendo crochê, ou só aplicando crochê, tá para todo mundo ganhar. Bom, gente, obrigada por tudo, tá? Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus e aguardem que durante a semana tem mais vídeo. Beijo, beijo, até a próxima.